Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula aí do ano de 2006, né? Espero que vocês gostem bastante, sejam bem-vindos também nessa aula. E a gente vai falar bastante hoje sobre coordenadas, né? Sistemas de coordenadas, como configurar isso no Carson e como transformar coordenadas UTM para topográfica local, UTM para latitude e longitude, né? E a gente vai falar mais sobre isso por enquanto, para depois a gente partir para a questão da finalização de desenho, enfim, né, para vocês entenderem bem aí essa questão, tá bom? Bom, vou trocar a telinha aqui agora e a gente vai voltar para aquela tela que a gente iniciou lá no curso, na terceira aula que a gente salvou, tá certo? Então, provavelmente vocês devem ter salvo esse arquivo, tá ok? E a gente vamos continuar nesse trabalho. Eu vou diminuir a questão a questão aqui do tamanho das letras, tá? Só vim aqui em Point Label, vamos vir aqui em Resize, vou aqui em Absoluto, tamanho tá 2, vou deixar ponto 50 para deixar os pontos menor, para a gente poder entender um pouco melhor aqui, tá? Beleza. Vamos esperar ele diminuir aqui, pronto, já diminuiu o tamanho das letras, agora ficou mais fácil o entendimento, tá certo? E vamos dar continuidade. Bom, primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com coordenadas geodésicas, né, ou UTM, planas ou topográfica local, a gente tem que ter um sistema de coordenada. Se a gente vai trabalhar num sistema de coordenada, que a gente está falando em Sirgas 2000, então, quando a gente for fazer a transformação, também tem que ser em Sirgas 2000, tá certo? Se a gente vai transformar para topográfica local, então tem que ser o mesmo sistema Sirgas 2000, tá certo? Se for SAD 69 e assim por diante, tá? Bom, então o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai entrar aqui nessa aba Job, tá? Tô indo para pelo Ribbon aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu tô acostumado aqui em cima, mas eu já tô começando a me acostumar com isso aqui, tá? Que eu gosto mais da aba Drop Down. A gente vai aqui nesse item aqui, então na 2, aqui na aba 2 aqui, Job in Settings, e vamos aqui na parte de Drawing Setup. A gente vai clicar aqui, ele vai abrir os itens aqui. O primeiro passo a gente vai fazer a configuração. Vamos puxar os arquivos aqui dentro, tá? Vamos pré-definir aqui, né? Vem aqui projeção, vamos trabalhar em grid, vamos trabalhar em coordenada UTM, tá? Em grid, pré-definição. Aí você define uma projeção. Eu vou até apagar aqui para vocês poderem entender melhor, para a gente começar do início, tá? Então vou apagar aqui. Ok? Vou clicar OK. Que fica assim, original, e vocês não... A gente faz do jeito correto que tem que ser feito, tá bom? Aí vocês vão vir aqui, ó, nessa aba aqui, ó, projeção. Vocês vão clicar aqui, pré-definida. Vocês vão em Define, tá vendo? Aí vocês clicam aqui, ó, pré-definida. Vocês vão em Define aqui. Ele vai abrir essa caixa de diálogo, tá certo? Abrindo essa caixa de diálogo aqui, a gente vai adicionar um sistema de coordenada. Vamos adicionar um sistema de coordenada já pré-definido. Vamos lá em Brasil, tá certo? E aqui a gente vai procurar o fuso, né? Que no meu caso aqui é o fuso 22. E a gente seleciona aqui o fuso 22, tá? No meu caso. Aí tem que ver o fuso, em que parte do país vocês estão, né? Então eu vou fazer no fuso 22 e vou clicar OK, tá? Se eu quiser já definir também o fuso 21 e 23, né? Posso definir também. Vou lá em Brasil, tá? Vou no fuso Sirgas 21, tá? E agora vou definir o fuso 23 também, tá? O fuso 23, vou em Brasil e vou lá no fuso 23 Sirgas 2000, tá? Fuso 23. Beleza? Então vou deixar já aqui meio que preparado aqui, fica mais fácil aí para vocês aí, tá bom? Então eu vou clicar em OK, vou trabalhar no fuso 22, que é a região que eu trabalho, e vou clicar em OK, tá certo? Clicou em OK, selecionou, já ficou aqui, sempre vê aqui na frente da definição, na projeção de definições, você tem que sempre reparar se realmente está no fuso da sua região que você trabalha, tá bom? Vamos clicar em OK, ele já deixou definido, ele vai carregar, né? Ele carregou esses elementos aqui do fuso 22, né? Meridiano central 51, para aqueles que não sabem. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa coordenada
tá certo? Essa coordenada aqui, que está no fuso 22, tá? Em Sirgas 2000, eu quero transformar ela para topográfica local. O Carson, pessoal, ele trabalha com 2 pares de coordenada. Então, você tem que saber, você já tem que saber qual que é a topográfica local daquele ponto e do segundo ponto que a gente precisa, tá? Eu tenho aqui anotado no caderno, que eu vou ensinar a vocês agora de como faz isso aí, tá certo? Então, por exemplo, eu vou pegar o ponto 1, que eu tenho aqui a coordenada já desse ponto aqui em topográfica local, e a coordenada do ponto 963, tá? Que eu também já tenho a coordenada local disso daqui que foi feito com estação, e já tenho as cotas de saída dele, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora? Primeiro passo, eu vou bancar aqui o esperto. Bom, se a gente vai trabalhar isso aqui, já está em UTM, então o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo, File Save As, tá certo? E vou salvar esse arquivo aqui, ó. Não, vou deixar ele aqui, a gente já sabe que é o TM, tá? Eu vou dar um File, Save As, e vou chamar esse arquivo aqui agora, ó, de topográfica local, certo? E vou dar um Save. Assim a gente não mexe naquele arquivo de UTM que já está pronto. O que a gente tem que fazer aqui agora? Vamos criar, certo? Um CDR separado para esse camarada aqui, o arquivo CDR. Então, vocês vão vir aqui em Point Draw. Vamos clicar um novo arquivo CDR, certo? Um new. E vou chamar ele aqui, ó. Vai chamar na frente, vou colocar um underline, topográfica local. Tá? E vou salvar. O que eu vou fazer aqui? Eu já não tenho esses pontos aqui. Eu tenho 2 possibilidades. Ou eu importo novamente o TXT aqui para dentro, tá? Ou eu pego aqui esse mesmo arquivo que já está aqui, CDR, que eu acho que é mais fácil, tá vendo? Mais fácil não, ele não vai estar aqui, mas eu posso chamar ele, certo? Aqui. Não, nem dá para chamar, tá vendo? Então a gente vai fazer diferente. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai importar novamente os nossos pontos que veio do GPS, tá certo? Vamos aqui na aba Job, aqui na aba 3D Point. Vamos importar o TXT, né? Você viu que a gente salvou um novo arquivo CDR. Vou selecionar novamente o arquivo UTM, certo? E vou clicar em OK, tá certo? OK. Aí automaticamente ele vai redesenhar esses pontos novamente. Vamos aguardar aí que ele está fazendo todo o processo aí. Vou agora novamente entrar aqui em Point Label, vou diminuir o tamanho para vocês entenderem realmente o que eu vou fazer, tá certo? Vou deixar aqui resize nele, deixar ponto 50, vou diminuir o tamanho dos pontos, tá? Vou selecionar aqui os pontos que eu vou trabalhar. E ele vai diminuir o tamanho dos pontos. Diminuiu aí. Tá certo, pessoal? Então, a gente tem 963 pontos para fazer a transformação. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que ter 2 pares de coordenadas de marcos, 2 pares aí para você poder fazer a transformação e já com esses pontos de topográfica local? Então, o que eu fiz aqui? Eu estacionei, zerei lá no norte magnético, tá? E abri uma visada para o ponto 963 aqui, ó. Ponto 963 aqui, ó. Tá vendo que é esse ponto aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses pontos em topográfica local aqui agora. Tem 2 possibilidades. Uma você digita, ou outra você coloca o ponto. Eu prefiro colocar o ponto que fica mais fácil na hora de você selecionar isso daqui lá. Vocês vão entender o que eu estou te falando. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui no Point Draw. Vou aqui em Draw. Tá vendo? Draw CDR Point. Tá certo? E vou clicar aqui, ó. Screen Pick. Vou clicar em qualquer local aqui, ó, eu já tenho a coordenada aqui do ponto aqui, tá certo? Que também vai estar lá no link, vai estar um link para vocês na descrição desse ponto aqui que vocês vão fazer a transformação para vocês poderem utilizar, tá certo? Eu vou colocar só a cota do ponto 1, né? O ponto 1 vai 529, 1459, tá? Vou dar um Enter, vou dar uma descrição aqui chamada STA, de estação, e vou clicar em OK, certo? Eu vou colocar isso aqui como ponto... vou deixar 980 mesmo. Vou renumerar ele aqui, tá bom? Vai ficar 980. E vou criar um outro ponto aqui aleatório, tá certo? Que eu vou colocar uma cota de 525
que essa cota aí, ela já é a cota a cota da topográfica local, tá certo? 45, 46, tá certo? Então, vou clicar em OK. Então, tá vendo que ele criou as cotas aqui, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora? Como ele já está salvo no arquivo CRD, eu vou editar esse. Esse aqui vai ser o ponto 1 e esse aqui vai ser o ponto 2. Eu vou editar lá no arquivo CRD. Vou aqui em 3 Point Draw. Vou aqui em editar. Ele vai abrir a minha... Olha lá, tá vendo? Que ainda está em UTM, mas ele vai ficar transformado. Vou lá no ponto 980 e vou renomear ele, tá certo? Vou renomear ele. O que eu vou fazer aqui? No ponto 980, ele vai chamar 1A, que é o ponto 1 que a gente está tomando como base. E esse aqui é o ponto 963A, tá? Para a gente não confundir. Então, eu vou alterar as coordenadas deles aqui agora, tá? Então, já vou colocar a topográfica local do ponto 1, que vai ser o ponto 1A. Vai ser 149.855.40 575, tá certo? Opa, minto, coloquei errado, pessoal. É 250.079.01.582. Já vou alterar aqui já, tá certo? Aí, coordenada X, 149.855.40.575. Certo? Então, já alterei a cota 529.14.59. Vou alterar a cota 963, já para a topográfica local, que vai chamar 963A. Vai chamar aqui, pessoal, como 249.975.69380. Coordenada este, 150.065.23953, certo? Beleza, e a cota 525.45.46. Vou salvar e vou fechar. Automaticamente vocês vão ver que ele vai sumir, porque ele vai lá para a coordenada XY 250.000, 150.000, certo? Até aí acho que vocês entenderam, né? Vou clicar em sim. Ele salvou o arquivo CRD e agora a gente vai fazer a transformação. De que forma que você vai? Você vai aqui em 3D aqui em 3 Point Draw. Você vai nesse item aqui chamado Coordinate Change. Você vai selecionar e o que você quer fazer aqui está exatamente aqui. Você quer transformar para local? De latitude, não é o nosso caso. Latitude para grid, para UTM, não é o nosso caso. Só um minuto, pessoal. Tem uma RAM aqui dentro, cara. Você acredita nisso? Eu vou ter que parar aí e a gente já se fala. Pera aí. Bom, pessoal, retomando aqui, tá certo? Entrou uma RAM aqui, cara. Tive que desmontar o setup inteiro para achar essa RAM, cara. Religar tudo de novo. Deu um trampo do caramba aqui. Bom, mas beleza. Acho que foi uma coisinha de 20 minutinhos aí a gente perdeu. Essa RAM aí entrou aqui, tá desde ontem ela aqui, eu já escutei ela cantando aqui, mas eu achei que ela ia sair sozinha, acabou não saindo sozinha aqui não. Mas beleza, vamos dar continuidade, pessoal. Bom, igual eu falei para vocês, né? Então a gente vai aqui voltar lá na tela que a gente estava, tá ok? A gente vai aqui em 3D Point Draw, tá certo? Vamos aqui em Change, aqui, ó, tá vendo? Ó, Change coordenadas, tá? E vamos fazer a transformação, né? Change coordenada, change coordenada, ó, coordenada, transformação de coordenada. Ele vai abrir essa caixa de diálogo e a gente quer transformar em local, tá certo? Lembra que a gente colocou um ponto aqui, outro ponto aqui e mudamos a coordenada dele. Então ficou chamando coordenada 1A, que vai casar com a coordenada 1 em UTM, e a coordenada 963, que vai casar com a coordenada 963 lá, tá ok? E ela vai ser transformada em topográfica local. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Então, a gente vai fazer esse elemento, a transformação, certo? A gente já tem o arquivo CRD, que a gente salvou ele como topográfica local, tá ok? E vamos clicar em OK, certo? Ele vai abrir essa caixa, vamos aqui em Last Square pelos mínimos dos quadrados, tá ok? Vamos fazer por essa conversão. Também vai exigir de nós 2 par de coordenada em topográfica local. Vou clicar em OK. Tá certo? Eu vou apagar aqui,
porque é só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então, o que ele está pedindo aqui para mim? O ponto de origem e o ponto de destino. O ponto de origem meu, eu vou adicionar o ponto de origem, tá vendo? Que eu vou digitar aqui é o ponto 1. E o ponto de destino do ponto 1 para o ponto topográfico local chama 1A. Lembra que eu salvei lá como 1A? E vou clicar em Enter. Deixa eu só ver se eu salvei esse ponto 1A aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui na lista antes. Né? Cortou no meio e a gente acabou perdendo a fio da meada aqui. Deixa eu só ver se a gente criou esse ponto lá. Realmente ele não salvou. Ele não salvou o ponto, tá certo? Então a gente vai ter que refazer lá esse processo, tá? Só vou apagar isso aqui que não precisa. E vou salvar aqui e vamos retomar aqui novamente, pessoal. Então como é que a gente vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu já tenho os dois pontos de coordenadas já aqui anotados, tá? Que já estão em topográfica local. O que eu fiz? Eu estacionei o aparelho aqui no 1, determinei a coordenada da topográfica local aqui minha, tá certo? Zerei no norte magnético e abri para o 963, tá certo? Então, para o 963. O que eu vou fazer aqui então agora? E determinei essa coordenada aqui em topográfica local. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar dois pontos virtuais aqui para a gente colocar as coordenadas nesse ponto, certo? Eu vou vir aqui em Draw, ele vai abrir uma caixa de diálogo, vou aqui em Screen Pick e vou clicar aqui um ponto aqui, que é a cota, vou colocar uma cota aqui, que é a cota do 1A, certo? Vou colocar uma cota aqui que ele já pede, 529,1459. Vai chamar a estação. Vou clicar em OK. Vou criar um outro ponto virtual aqui que vai estar com a cota 525,45,46, tá? E vou clicar em OK. Aí eu vou entrar aqui no meu 3D Point Draw, aqui na edição do meu CRD, no meu arquivo de coordenada, e vou lá nas duas últimas coordenadas. A coordenada 984, ela vai chamar coordenada 1A, tá? E vou colocar já a coordenada topográfica local da 1A. Então, eu vou colocar aqui, ó, no norte, 250,079.01582, tá? Coordenada este, 149.855.40.575. Cota 529,1459. Agora eu vou lá no 963, que vai chamar 963A, porque a gente já tem o ponto 963, que já é a nossa referência, tá? Para ele não... Aí a gente vai colocar a coordenada norte, 249.975.69380, certo? E agora eu quero a coordenada este, que vai ser 150,065.23953, ok? E a cota vai ser 525,45,46, tá ok? Então, beleza, vai chamar o ponto CA. Vou salvar. Você vai ver que ela vai sumir, porque ela vai lá para a coordenada 150.000, 250.000, ok? E deixa esses pontos aí. Fecha, sim. Beleza, o ponto sumiu lá para cima, lá, tá certo? Ou lá para baixo, na verdade. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aqui em Change, coordenada Transformation, e vamos transformar em local. Vamos clicar em OK. Independente desses parâmetros que você colocar, ele sempre vai pedir um par de coordenada. Ele não consegue transformar com uma só. Então você tem que ter o par de coordenada do ponto 1 e do ponto 963, tá ok? Então vamos lá. Vou clicar aqui em Last Square. O que significa isso aí? Vamos fazer pelo método do mínimo dos quadrados, ok? Vamos clicar em OK. Tá? Eu já tenho aqui que eu já tinha colocado, mas vou apagar para vocês entenderem o que é. Coordenada display, ele quer o source. Source aqui é o ponto de origem e depois ele pede o ponto de destino. Vamos adicionar o ponto 1, que é o ponto de origem, e o ponto 1 vai para o ponto 1A, que é a coordenada topográfica local. Ok? Joia. Colocou um par de coordenada. Vou colocar o outro par de coordenada agora. Vou adicionar agora o ponto 963, certo?
E agora eu vou colocar o ponto 963A, que é aquele que a gente digitou da coordenada topográfica local. Vou clicar em OK. Aqui em cima ele já coloca os ângulos de rotação, a escala que ele vai utilizar para colocar em topográfica local. Ele vai ao ângulo de rotação, a diferença de dx, dy, tá certo? E o que você vai fazer? Você vai deixar aqui um over determination by plane similar, ok? Que é igual praticamente a transformação da ABNT, que é a da NBR, tá? Vou clicar em OK. Ele vai abrir um item aqui, ó. Opa! Fecha aqui. Apertei o botão errado aqui. Aqui em Points, tá? Seleciona Points novamente. Vamos clicar em OK. Last Square. Vou clicar em OK. E vou pedir para calcular agora, tá certo? Ele já fez os elementos e vou pedir para calcular. Aí ele fala, você quer sobrepor em cima dos mesmos pontos? OK, certo? E automaticamente ele já vai sobrepor as coordenadas em cima do mesmo ponto. Se eu vim aqui já na coordenada aqui agora, sobrepor não, né? Ele vai recalcular a coordenada e vai calcular a coordenada já em topográfica local. Se eu dar um ID aqui, ó, você pode ver que ele já está em topográfica. Vamos conferir isso, pessoal? Vamos conferir? Então tá bom. Eu tenho aqui o Bentley Topograph, tá certo? Vamos conferir se realmente as coordenadas estão batendo de acordo com as transformações da BNT. Eu acho importante a gente fazer isso e confirmar, tá certo? Vou abrir aqui, ó, eu já tinha até deixado pronto. Esperar ele carregar o Bentley Topograph aqui. Carregou. Beleza, eu vou apagar esse plano topográfico local, apagar, sim, certo? E o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou pegar essa coordenada que a gente fez lá, que está em UTM, e vou transformá-la em topográfica local. Transformei em topográfica local, vou digitar aqui que ela vai ser topográfica local, e vamos criar, ok? Aí, automaticamente, o ponto de referência meu vai ser... Vou colocar o ponto de referência meu, vai ser o ponto... É o ponto sempre mais ao centro, tá? É sempre o ponto mais ao centro. O ponto mais ao centro do meu aqui é mais ou menos aqui... deixa eu ver aqui... Acho que é o 838. É isso aí, é o 838, é isso aí mesmo. Isso aí, é o 838. Então, quando eu for transformar em topográfica local, aqui vou apagar aqui de novo, apagar. Tô pegando o Bentley aqui só para a gente conferir as coordenadas se está batendo com a do Carson, certo? Vamos clicar em OK. O ponto de referência minha é o 838, tá? E vai ser a coordenada 150.000, 250.000. E vou pedir a cota de referência, vai ser, deixa eu ver que cota que está dando lá. Aqui no Carson, deixa eu ver, na 838. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Eu tenho anotado aqui. Na 838, cota de referência minha das 838 vai ser 526,1704. E vou pedir para transformar. Ele já transformou. Aqui já está as coordenadas UTM transformada em topográfica local pelo sistema da ABNT. E vamos conferir com a do Carson, tá certo? Vou abrir aqui, vou fechar um pouquinho aqui, vou abrir esse item aqui, vou abrir o item da Carson, vou selecionar aqui o nosso Edit List, tá certo? E vamos conferir a coordenada. Vamos começar a conferir pela a coordenada 1, certo? Pela coordenada 1 aqui, vou até diminuir um pouquinho aqui o... Deixa eu diminuir um pouco aqui, pessoal, que fica mais fácil aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Tá certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pera ver como é que eu vou fazer isso aqui, pessoal. Só um minutinho. Tá. Deixa eu colocar no Bentley Topograph. Aí eu vou pegar o Carson. Tá certo? Deixa eu ver como é que tá aqui.
Só vou trazer mais essa coordenada aqui para mim aqui, ó, de forma que eu consiga enxergar melhor. Deixa eu ver se vai aparecer para nós lá. Trazer um pouquinho mais para cá. Tá certo? E agora eu vou colocar aqui, ó, Bentley. Vou fechar aqui. Certo? Vamos dar uma olhada, ver como é que ele vai estar lá. E agora eu vou colocar a coordenada do Carso aqui, que é o arquivo CRD nosso aqui, tá? Vou aqui no arquivo CRD e vou edit e vou abrir ele aqui. E vou colocar do lado aqui, ó, certo? E do lado aqui. Vamos comparar as coordenadas aqui agora, tá certo? Pegar uns pares de coordenada aqui e beleza. Bom, então vamos lá. Vamos confirmar aqui. Deixa eu só ver se está gravando tudo certinho. Está gravando, então vamos lá. Vamos confiar o ponto 10. Vamos selecionar o ponto 10 aqui e o ponto 10 aqui no Carso, tá certo? Olha lá, coordenada 149, 856, 12, 60, 250, 061, 79, 48, ou seja, tá batendo certinho, cota 529,83. Vamos pegar aqui a coordenada 22. Na coordenada 22, a gente está aqui com, deixa eu baixar aqui um pouquinho, coordenada 22, certo? A coordenada 22, a gente está em norte. Na coordenada 22, a gente está com a coordenada 250, 052, 40, 67, 149, 864, 6446, ou seja, está batendo as coordenadas de acordo com as normas da BNT fazendo pelo Bentley Topograph. Então tá tudo ok, tá tudo certinho. Beleza, vamos fechar, a gente já viu que já tá tudo ok. Vamos fechar e vamos fechar aqui e ajustar aqui novamente, porque eu tirei um pouquinho fora aqui da questão da gravação, pessoal. Então, senão fica ruim aí, tá certo? Deixa eu só ajeitar aqui agora. Um pouquinho. Certo? Mais um pouquinho. Beleza. Tá feito. Bom, pessoal, então eu fiz só a transformação da topográfica local para vocês entenderem. Fizemos uma conferência ali na transformação pela BNT no Bentley Topograph e vimos que a coordenada bateu tudo certinho, tá ok? Ah, um detalhe, né? A coordenada central é a 838, tá certo? A 838, como a gente usou um par, ela tem que ficar na 150.000, 250.000. Se eu dar um ID aqui, ó, que é o meio, na verdade, do empreendimento aqui, 838, deixa eu achar a coordenada 838, ela tem que ser a coordenada inteira, que ela está no meio no meio do desenho, tá certo? 150.000, 250.000, fechou, bateu, tá zerado. Então tá certinho com o Bentley Topograph. Então, pessoal, só peço desculpa aí que a RAM entrou aqui dentro, virou um fuzuê para poder tirar ela daqui, tá certo? Então, agora na próxima aula a gente vai fazer a transformação de UTM para topográfica para latitude e longitude e vice-versa, tá bom? Na próxima aula. Aqui a gente finaliza aqui essa aula da transformação de coordenada UTM para topográfica local e projeção de sistemas de coordenada, tá ok? Até a próxima aula. Até mais.